as consequências do DMT, do uso do DMT na fisiologia, né? Na bioquímica e na fisiologia do nosso organismo. E eu vi estudos recentes, artigos recentes, né? Indicando a nulidade em termos de consequências desfavoráveis, ou seja, ela não prejudica o organismo, né? E nem tampouco ela proporciona essa questão da dependência, né? Exato. Então, é muito interessante com relação à saúde mental, né? De quem faz parte de toda essa... Porque não é só beber, gente. É fazer parte, todo esse contexto, né? Sagrado, respeitoso, né? Responsável e favorecendo uma maior clareza, né? E uma melhor qualidade em termos de saúde mental de quem utilizava. Né? Hoje em dia tem tem um movimento dentro da psiquiatria, né, que é o uso de psicodélicos, né, para tratamento de... Eu li também isso. E assim, a DMT é uma das substâncias que há bastante pesquisa, né, assim, existe uma luta também por parte das pessoas que estão dentro desse movimento para conseguir um uso terapêutico, né. Sim. A ayahuasca, assim, existe a presença da DMT na ayahuasca. A ONU, né, ela determina que por uma substância que contenha DMT ser considerada droga, ela tem que ter pelo menos 2% ou mais, né, dentro de concentração de DMT. E assim, a concentração de DMT na ayahuasca, ela é um número muito baixo, mas muito abaixo dos 2%, né? Mas ela está presente. E a DMT, ela é, como você falou, ela é produzida naturalmente no nosso organismo. É claro que a ayahuasca ela tem outros componentes que ajudam na experiência como um todo, né? Sim. Mas a DMT é um dos principais e muito estudado, assim, os benefícios que ela traz são, assim, realmente incríveis, né? E cada vez mais se avança na comprovação que ela ajuda no tratamento de depressão, ansiedade, enfim, assim, muitos benefícios mesmo a partir de uma molécula, né? E você já respondeu uma pergunta aqui da Ana Luísa Siqueira, que ela fez com relação a relação entre a ayahuasca e a depressão. Né? Sim, ela é comprovado, né? Cientificamente comprovado que ela ajuda, né? Mas assim, eu achei muito interessante isso que você falou, porque assim, existe o contexto, né? Então, quando houve-se o reconhecimento, né, do uso da ayahuasca, também chegaram à conclusão de ter certas recomendações, né? Então, que se entende, né? Não é assim, pegar a ayahuasca, sei lá onde, né? Comprar na internet. Só que vende no Mercado Livre, que assim, eu me posicionando aqui perante a todos, assim, eu acho um absurdo isso. É contra a lei, isso é crime, inclusive. Mas pessoas que compram e tomam em casa, né? É muito diferente de um contexto onde há um grupo de pessoas experientes, né? Que se reúnem, se cuidam, né? Se acolhem, né? E realizam uma prática dentro de uma métrica, né? Dentro de um setting, né? Então, assim, são contextos muito diferentes. E a recomendação para se poder ter reconhecimento, fazer isso dentro de uma legalização, é justamente essa seriedade, né? Uma instituição, com CNPJ, estatuto social, pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Que tenham um propósito naquilo, né? E não um uso recreativo, né? Que para mim, assim, já dá até arrepio falar isso, né? Sim. Não é uma brincadeira, é algo muito sério, né? Sim. O Daniel fez uma pergunta, agradeceu por você responder as perguntas que ele estava, e gostaria de saber, de entender a relação ele fala espíritos animais ou animais espirituais, os animais de poder, né? Sim. E da natureza nas práticas xamânicas e o seu impacto no dia a dia do praticante. Claro, claro. Assim, eu volto a reafirmar, não estou falando a partir do meu ponto de vista, né? Somente, né? Mas dentro desse universo xamânico, seja tradicional, seja esse xamanismo urbano, né? Há esse termo, né? Animais de poder, né? Eu entendo como arquétipos, símbolos, né? Então, assim, para a gente chegar nesse ponto, né? Há de se entender. Quando a gente toma ayahuasca, uma das experiências possíveis é um processo que hoje é denominado de miração. O que já foi constatado cientificamente, né? Sob efeito da ayahuasca, o nosso cérebro ele entra, abaixa a frequência dele, ele entra como se estivesse em um estado de sono profundo, porém inconsciente. Então é como se a pessoa estivesse dormindo acordada.
E dentro desse processo, há o que a gente chama de miração, que são visões que acontecem. Em nenhum momento há uma confusão entre o que você está mirando, que a gente fala, ou vendo a partir do uso da bebida, com a realidade que está acontecendo fisicamente ao nosso redor. Então, no nosso caso, a gente faz uma chácara sempre em volta de uma fogueira. Então, estou ali, eu abro o olho, eu percebo que tem pessoas, tem o equipamento de som, tem a fogueira, eu fecho o olho, pode ser que aconteça de ter a miração. E dentro desse processo de miração, é muito comum falar de fractais, visões de espíritos e também de animais, né? E aí, para cada animal, há um símbolo, né? Um significado, né? Tem todo um estudo em torno disso. Dentro do xamanismo tradicional, a pessoa, né? O xamã, o líder espiritual da comunidade, geralmente ele tem um animal de poder, né? Um animal guardião, aí são diferentes termos para isso. E dentro dessa visão mais ancestral, esse animal é um facilitador de locomoção nos mundos suprassensíveis, né? Nas outras dimensões, no mundo espiritual e tal, né? Ajuda ele a fazer esse caminho, né? A encontrar a cura do que ele está precisando, a resolução de problemas, ou até o próprio processo de transformação. Entendi. No meu entendimento, né? Como você falou, os animais de poder, eles são arquétipos, né? São aspectos do nosso inconsciente que se expressam no momento, né? Da miração, no momento realmente ali da vivência xamânica. E eu acho que às vezes é isso que as pessoas podem se confundir, né? Confundindo isso com um processo de alucinação. E você vai para um ritual xamânico, para uma curtição, e vai alucinar, pode até enlouquecer, né? Certo. É muito comum essa preocupação, assim, né, sobre esse assunto, assim, né, mas também já é um assunto, assim, que também já tem bastante pesquisas, né, então, assim, há uma luta, né, por nós que utilizamos a bebida já há algum tempo e tem isso como prática espiritual, para que não se use esse termo, né, o chá alucinógeno, né, muito comum Sim. É reportagem, muito comum. sites e TV e tal, né. E assim, as palavras elas têm significados e elas carregam, né, muitos preconceitos. Então, assim, quando a gente fala em alucinação, é a perda da capacidade de discernir o real do irreal. Então, uma pessoa alucinada, ela perdeu a noção da realidade, né? E ela se identificou com uma coisa que está acontecendo somente na mente dela. Então, ela perdeu a noção do real. O chá da ayahuasca em nenhum momento causa isso. Aquilo que eu te falei. A gente pode fechar o olho, geralmente, pelo menos dentro do Instituto Flor de Lótus, é recomendado fazer todo o ritual de olho fechado, ter visões. Mas a partir do momento que se abre o olho, a total consciência do que está acontecendo ao redor. Sim. Total, não se perde em nenhum momento, né? Falar, eu nunca vi assim, faz 8 anos que eu faço um ritual aqui em São Carlos. Certamente já recebi mais de 3.000 pessoas em minha instituição. Nunca vi um caso de uma pessoa alucinar, né? E aí, assim, né, fala-se, né, a pessoa pode ficar doida, né? Sim. Também, assim, tirando os casos, né, que são contraindicados, porque há um risco para determinados casos, como eu disse anteriormente, não há nada que comprove que uma pessoa ficou louca por causa da ayahuasca. Sim. E dentro dessa linha, né, a Gisele Nascimento, ela é psicóloga. E ela fez uma pergunta interessante, né? Que tipo de triagem vocês fazem antes do uso da bebida para evitar um surto durante o ritual? Certo. É importante, essa é uma pergunta muito importante, eu agradeço. Assim, durante muito tempo, a gente usou essa palavra que ela utilizou, né? Tipo, surtos, até dentro do meu próprio processo, né? Então, tipo, eu tive uma experiência muito difícil, porque, assim, nem não é só flor, né? Olhar para dentro de si e ver o conteúdo interno envolve um processo de dor e, às vezes, assim, um processo muito difícil de lidar. E a gente falava surto. Os estudos mais recentes também assim apontam para a gente tomar cuidado para isso, né? Então assim, né, o que é uma pessoa surtada e o que é uma pessoa com uma dificuldade em um determinado ponto da autoanálise, né? Então assim, eu tenho escolhido usar o termo emergência espiritual. Já é uma outra proposta, é uma outra visão, né? Mas assim, sobre a triagem, a gente, porque agora sim, a gente está parado por causa do contexto da pandemia, mas Isso. vendo que tivesse acontecendo normalmente, a gente divulga o convite em nosso site. Nós temos também grupos de WhatsApp onde a gente divulga, né, quando vai acontecer um ritual.
e as pessoas fazem inscrição. A gente envia para ela um formulário que está online agora. Antes isso acontecia presencialmente, né? Para facilitar o nosso processo, a gente está fazendo online, né? Onde a pessoa vai responder diversas perguntas, né? Então, assim, se faz uso de droga, se não faz, se ela tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, se passou por alguma cirurgia e se toma algum medicamento. E a gente tem um procedimento, né? Então, tem uma rede de apoio de diferentes dirigentes, pessoas da área da farmácia. E aí, assim, se a pessoa faz uso de remédio, a gente vai olhar e vai olhar caso a caso. Então, se a pessoa toma um determinado remédio, ela tem que parar tantos dias para que a experiência seja segura. Esse é um grande ponto da nossa instituição. Assim, a gente faz o ritual, a gente quer divulgar para o maior número de pessoas possíveis dentro da margem de segurança, né? Se a pessoa tem algum problema psicológico e que não pode, a gente não deixa participar. Já aconteceu o caso da pessoa... Sim. O mais recente, que se não me engano foi no ano de novembro até fevereiro, a gente fez rituais, aí parou de novo, né? A gente ficou o ano passado quase inteiro por causa da pandemia. Quando houve a liberação dos cultos religiosos, a gente voltou a realizar. E aí teve um caso de uma pessoa que veio de São Paulo. Ela não... Por toda vez que a pessoa faz a inscrição via WhatsApp, quem responde, que não sou eu no caso, né? Tem uma pessoa que só faz isso, ela pergunta, você faz uso de medicamentos? Você tem algum problema psicológico e tal? A pessoa falou que não. E quando ela veio, ela declarou na ficha que ela era portadora de bipolaridade limítrofe, né? É assim, se a pessoa declarar que ela é bipolar, não pode participar, assim, eu posso responder judicialmente por isso, inclusive, enquanto dirigente. Então, assim, não foi permitido. Era uma pessoa de São Paulo, ela tinha vindo com uma van, se não me engano, tinha mais algumas pessoas com ela. A gente levou ela até a rodoviária, pagou a passagem de volta, mas ela não participou. Sim. Oferece. A gente leva muito a sério isso, né? Então a gente fala que para a experiência dentro da ayahuasca, né, desse universo ayahuasqueiro, ser significativa, ela precisa ser segura. E interessante dentro dessa questão da triagem, né? É preciso muita honestidade, né? Inclusive porque as pessoas assinam um termo de responsabilidade, não é isso? Sim, sim. Porque às vezes os problemas surgem e toma a mídia, né? As informações e a gente não sabe como é que aconteceu. Às vezes as pessoas omitem, né? Sim. Que tomam medicação, que tem problemas psiquiátricos, psicológicos, né? Sim. E acreditando que isso não é nada demais. E você pode ter complicações, né? Sim, sim, sim. Tem que estar bem consciente, bem informado. A gente tem um trabalho muito amplo dentro da nossa rede, no nosso site, vídeos, assim, falando tintim por tintim, deixando tudo muito claro, para quando a pessoa chegue no ritual, ela esteja ciente de tudo, né? Sim. E a gente conta com a honestidade da pessoa, né? Graças a Deus, nesses 8 anos, a gente nunca teve um problema sério. Tem casos de pessoas que elas entram, ficam com medo, porque é muito intensa a experiência, né? Mas nós também estamos prontos, né? E passamos por grandes treinamentos para saber acolher essas pessoas durante o ritual e para quem nos procura, inclusive depois do ritual. Porque vem muito conteúdo psicológico, né, que precisa ser trabalhado. Então eu falo em todo o ritual. Por exemplo, eu, enquanto dirigente, não fico limitado ao uso da ayahuasca. Eu faço terapia, tenho psicóloga, tenho diferentes terapeutas de diferentes áreas, que eu estou sempre, constantemente me trabalhando para conseguir acolher meus processos e continuar meu processo de autodescoberta e transformação pessoal. Isso é um ponto interessante que você colocou, né? Uma ferramenta que favorece o autoconhecimento, né? É um dos caminhos, né, que favorecem o autoconhecimento. E nem sei, como você falou, nem sempre é fácil se deparar com essas experiências internas, né? Não, claro, assim, expande a consciência, expande tudo, as coisas positivas e negativas. E as negativas, exatamente. A gente olha para nossas sombras, a gente olha para as nossas relações, para os nossos equívocos, né? E assim, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né? A gente que está buscando mais consciência tem mais responsabilidade. Então, assim, o grupo que trabalha comigo, assim, é muito cobrado, porque não pode ser de um lugar de hipocrisia, né? Então, ninguém é santo, a gente não se declara mestre, não se declara xamã, não se declara curador, somos todos seres humanos buscando se aperfeiçoar, melhorar dentro do seu contexto pessoal, familiar, né, social e tal.
Mas, assim, uma cobrança muito forte, porque não adianta, porque não é uma brincadeira, assim, não. É uma coisa muito séria, assim, a gente quer realmente se melhorar. Sim. Começa por nós, né, para depois poder oferecer para as pessoas que chegam até nós. E dentro dessa situação que você colocou, dos problemas que podem surgir, né, eu acredito que na vertente do Santo Daime, as coisas tomaram uma proporção há uns anos atrás, né, houve uma ampla divulgação nos meios de comunicação com relação ao caso do cartunista Glauco, né, que faleceu, segundo informa, né? Eu li a reportagem, fui atrás da história quando eu estava fazendo esse estudo sobre a fisiologia da mediunidade, e foi a informação foi toda desvirtuada, né? Sim, Ele tinha um transtorno psiquiátrico, né, de sim. esquizofrenia, e fazia uso da ayahuasca, né? Ali é o caso específico. E depois teve o caso do neto do filho do Chico Anísio também, já mais recente, né? São dois casos bem distintos, né? O caso do Glauco, né? O Glauco ele era dirigente de uma igreja do Santo Daime, que é uma vertente que foi dissidência da primeira do Daime, do Mestre Irineu, né? E, assim, historicamente falando, o Mestre Irineu, um das pessoas que participou da doutrina chamado Sebastião, né? Que hoje é carinhosamente chamado por quem segue, né, essa doutrina de Padrinho Sebastião, criou uma dissidência após o falecimento do mestre e trouxe outros elementos para a doutrina que o mestre tinha criado, né? Então ele se mudou para a Amazônia, fundou uma instituição chamada Céu do Mapiá, que é uma grande comunidade lá, famosa, mundialmente inclusive, mais ou menos final da década de 70, início da década de 80. E lá ele começou a trazer elementos que não eram originários da doutrina do mestre, né? Entre esses elementos, por exemplo, o uso da cannabis, né, da maconha, que eles passaram a chamar de Santa Maria. No caso do Glauco, é comprovado isso, foi comprovado, não estou falando da boca para fora, assim, eles faziam uso da Santa Maria, no caso a cannabis, né, em consórcio com a ayahuasca, que é uma coisa assim, no meu ponto de vista, abominável, e outras drogas. Então tem esse agravante. No caso específico do rapaz que cometeu o assassinato, ele era portador de uma doença mental, né? Se não me engano, esquizofrenia, assim. Ele chegou lá, ele queria o reconhecimento do Glauco que ele era a encarnação de Jesus. Sim. E aí, como não houve, ele matou o Glauco e o filho dele, né? Então são essas situações que desvirtuam, isso toma uma proporção e assusta as pessoas, né? Claro, claro. Mas assim, é muito delicado porque assim, assim como qualquer religião, existem centros E, sérios fazendo trabalhos maravilhosos, exatamente. existem centros que estão fazendo trabalhos abomináveis. Isso em todas. Igreja evangélica, igreja católica, centros de umbanda, enfim. Eu só estou citando, assim, mas existem, né? E aí, assim, é preciso saber muito bem aonde a gente está indo, quem que é aquela instituição, né? Eu, na minha particularidade, assim, faço uso da ayahuasca, quando eu vou num outro centro, eu só vou se eu realmente conheço. Ou uma pessoa que eu confio e que tem, né, bastante experiência me indica, ou eu procuro me informar muito bem antes para saber onde eu estou indo. Porque, assim, na minha concepção, tomar ayahuasca é se colocar num estado de muita vulnerabilidade. E isso requer muita responsabilidade por quem está fazendo. E tem muita gente hoje em dia fazendo de maneira muito irresponsável. Não só hoje, como sempre, né? Em todas as religiões, não seria diferente com a ayahuasca. Sim. Então, assim, há de se tomar muito cuidado mesmo e saber muito bem aonde se está indo para que seja seguro, para que seja realmente um lugar onde a gente encontre uma comunidade, pessoas sérias e que nos incentive a ter um contato com a nossa própria espiritualidade e incentive o nosso processo de transformação. Tem uma outra pergunta aqui. No caso do bipolar, o que é feito para substituir a ayahuasca? Tem alguma? Assim, eu vou falar dentro do meu contexto, né? Há mais ou menos 3 anos eu tive a oportunidade, eu ganhei um curso de terapêutico da minha namorada na época, de respiração circular, numa escola de Tantra, né? Uma escola de terapia tântrica. Eu fui fazer, ganhei de presente, fui lá, né? Já estava também nessa busca, né, da terapêutica há muito tempo, porque assim, a minha formação acadêmica ela é na área de história, né? Então, até 3 anos atrás eu era professor na rede estadual de ensino.
Quando eu fui fazer esse curso da respiração circular, foi algo incrível, assim, para mim, que deu um estalo, que eu percebi que tudo aquilo que eu vivenciava com o uso da ayahuasca, eu estava vivenciando dentro dessa prática de respiração circular. Então, por exemplo, hoje eu não tenho porque está no contexto da pandemia, né? Mas quando eu não estava, tinha toda quarta-feira, né, dentro lá na chácara, né, no Instituto Flor de Lótus, havia a possibilidade de quem não tem medo de conhecer a ayahuasca ou por algum motivo não pode, ir realizar essa prática de respiração circular, onde se atinge os mesmos estados de consciência que se atinge bebendo chá. Então, a gente oferece como alternativa a possibilidade de se ter contato com essa prática. E por se tratar de uma prática de respiração, não há contraindicação. Sim. A gente está respirando o tempo todo, né? É verdade. Então, assim, a alternativa hoje é essa, mas ela é mais recente, ela tem 3 anos, né? Antes disso, assim, a gente não oferecia alternativa. O máximo que a gente poderia falar é vem participar de um ritual do cachimbo sagrado, onde a pessoa pode fazer o uso do cachimbo, e, curiosamente, também se entra em estado de consciência expandida, sem a necessidade de usar ayahuasca, só com tabaco em cachimbo. Eu queria também registrar aqui a presença da Suzana. Querida. Ela é madrinha do Instituto Xamânico Chama Violeta, lá em Araraquara. Eu não conheço. Matão, né? Isso. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sempre ouço falar dela. Seja muito bem-vinda, Suzana. E tem outras pessoas também aqui, alguns rostos que eu conheço, né? Uma outra pergunta é: tomo Venlafaxina para depressão. Eu posso tomar ayahuasca? Como é que é? Venlafaxina. Isso. Alguns medicamentos. Venlafaxina. Isso. Alguns medicamentos para depressão, como esse, a gente pede para a pessoa, primeiro, ela tem que conversar com o médico dela se ela pode suspender o uso do medicamento, né? Porque, assim, dependendo do caso, se a pessoa suspende o uso do medicamento, interrompe o tratamento. É como se ela voltasse para a estaca zero. Então, ela teria que conversar com o médico para ver se pode interromper. Caso há uma autorização do médico para interromper o uso do medicamento, parar 3 dias antes. Aí vem, toma a ayahuasca. No dia seguinte, ela já pode voltar a tomar o medicamento normal. Agora, é só se for esse, porque vamos supor, se é esse mais um, aí vai complicando o caso, e aí a gente tem que ir vendo caso a caso, né? Tem outra pergunta da Silmari Bertolano, que é psicóloga também. Ela diz: pessoas com algum tipo de dependência química podem beber o chá? Como é feito esse controle? Pode, não tem problema nenhum. Assim, o que a gente pede para a pessoa é não fazer o uso, né, seja lá do que for, né, que ela tenha algum tipo de dependência, né, pelo menos 3 dias antes. O que a gente faz? Se a pessoa aparece no ritual e ela está demonstrando através das suas atitudes que ela fez uso no dia, a gente não aceita. Mas se não for esse o caso, ela pode fazer uso normal da ayahuasca. Em caso de pessoas com dependência química, geralmente há uma necessidade de tomar uma dosagem maior do que uma pessoa não dependente, por causa da própria resistência do organismo, né, à substância. Mas não há contraindicações. Na verdade, assim, existem muitos estudos que estão demonstrando a eficácia, né, do uso da ayahuasca para ajudar a pessoa a sair desse quadro de dependência. É verdade. Nós temos muitos casos. Assim, quando eu comecei em 2008, tinha uma pessoa que frequentava comigo que era viciada em crack há não sei quantos anos. Assim, conseguiu abandonar o vício de crack, que assim, é um dos mais difíceis de conseguir se vencer, né? Casos de pessoas que eram viciadas em cocaína, enfim, até medicamentos, ou outras substâncias, assim, que são casos muito bem sucedidos. É realmente muito incrível. Sim. E o interessante é que tem um pesquisador, o Dr. Strauss, que ele lançou até um livro sobre o DMT, a molécula do espírito. Né? Tem no YouTube, inclusive. Isso, exatamente. Eu comprei o livro. Né? Eu estava nessa fase estudando essa questão da fisiologia, dos estados alterados de consciência com a mediunidade, e eu comprei esse livro. É muito interessante. Né? Muito interessante mesmo, porque ele afirma que o DMT ele é ele quem desencadeia o processo mediúnico, né? Os estados, eles não falam processo mediúnico, eles falam estados alterados de consciência ou estados de
tem uma palavra que é muito recorrente para os estados as vivências espirituais. Daqui a pouco eu me lembro, né? E é muito interessante porque tem se avançado muito, principalmente fora do Brasil, essas pesquisas, né? Sim, sim. E eu queria relatar, né, dar um depoimento, porque eu vivenciei a experiência da ayahuasca já várias vezes. A princípio foi a convite da Vânia, que é psicóloga também, uma grande amiga, faz parte lá do Instituto, e há muitos anos ela convidava, eu sempre tive medo, né? E o medo, e junto com o conhecimento da própria biologia, né? Eu achava que ia alterar todas as substâncias do sistema nervoso, que eu ia surtar, que eu ia... E depois, aí o pessoal diz, eu ia para a experiência, e sempre o pessoal pergunta, e se a pessoa não voltar? Né? E foi muito interessante, porque ela disse assim, não leia muita coisa não, para você não ficar impressionado, mas aí eu não tinha como, né? Eu saí investigando tudo, e só fui para a experiência porque eu confio muito nela, né? E foi uma experiência, assim, muito intensa, foi lá em Araraquara, no Monte Líbano, muito intensa mesmo, muito, uma experiência, assim, de reconhecimento de vários aspectos internos positivos e negativos. E foi interessante porque muita coisa veio à tona, né? Acho que associado ao processo da mediunidade também, até algumas vivências passadas também eu tive. E fiquei impressionado com aquilo, né? Porque no transe mediúnico aconteceu algumas vezes comigo esses estados, essas memórias, né? Mas com aquela clareza, mas ao mesmo tempo, eu não tô, aqui, gente, não estou fazendo a divulgação, né? Estou contando a minha experiência. E cada um que se torne responsável, se achar que deve ir, que não deve, estude, investigue, procure um lugar ou não, né? Eu fui porque eu quis e assumia toda a responsabilidade de vivenciar essa experiência, né? E dentro desse contexto, eu fiquei muito impressionado. E no outro dia, eu liguei para o meu ex-psicólogo lá de Marcel, que eu tava... era muita informação na cabeça, né? E é uma experiência muito forte, muito intensa. Você não perde controle de nada, você não enlouquece, você fica alterado. As suas percepções, né? O olfato, a visão, o som, né? Eu ouvia sons a quilômetros de distância, os carros passando lá na pista e o tempo, o espaço xamânico é muito distante, né? Então aguça todos os sentidos físicos e espirituais também. E como é colocado, né, ela é uma bebida enteógena, ela joga você para dentro, não é para fora, não é para alucinar, não é para mais para dentro, né? E dessa experiência eu terei proveito, vivenciei outras experiências, depois eu disse, para mim tá suficiente. Se eu sentir necessidade um dia, eu retorno, né? Por isso que eu conheço tantos amigos, né? Nesse diálogo interreligioso, eu estou começando com as religiões mais próximas que eu tenho contato, né? Começamos com o candomblé, foi o primeiro diálogo, e aí o xamanismo, muitos não consideram uma religião, né? Mas uma filosofia, um sistema, eu não sei bem como é definido, mas considero que foi uma experiência muito rica e muito valorosa, né? Tem outra pergunta aqui da Gisele. Será que por acessar alguns conteúdos internos não seria interessante ter um acompanhamento terapêutico? O grupo faz esse acompanhamento? Não só seria interessante, como fundamental, né, no meu modo de ver, né? A gente, hoje, né, falando atualmente, graças a Deus, a gente, dentro do grupo Flor de Lótus, né, das pessoas que trabalham com Flor de Lótus, existem diversos terapeutas e psicólogos, né? Então, sim, a gente oferece quando a pessoa procura. Então, quando se procura a gente para qualquer tipo de ajuda, há, primeiro, um acolhimento, né? No caso, eu moro na chácara onde a gente realiza rituais, recebo constantemente pessoas que estão à procura de simplesmente desabafar, de uma orientação, de um ouvido amigo, e todas são acolhidas. E sou terapeuta, né?
trabalho com terapia, então quando entra na minha área, ofereço a possibilidade, e quando eu não sou capaz de oferecer a possibilidade, eu tenho para quem indicar. Então, assim, graças a Deus, hoje, assim, eu acho que é fundamental, como eu estava falando, eu mesmo, no meu próprio processo individual, procuro ajuda terapêutica para lidar com tudo que vem à tona, né? Sim. Alguma pergunta mais, gente? Eu abro espaço também, se o William permitir, para a Suzana, se quiser falar alguma coisa também. Com certeza. Está sem o microfone, Suzana. Está sem o microfone, Suzana. Ah, acho que ela não está ouvindo. Ô, Suzana, está sem o microfone. Precisa liberar o microfone. Isso. Agora? Agora sim. Então tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade aí, como o William disse no início, comungar ayahuasca num lugar sério é muito importante. Sempre que eu posso, eu estou indo lá no Espaço do William, que é um lugar que eu confio muito nos trabalhos, né? E comungar ayahuasca, expandir ayahuasca, a mente, é algo muito sério. Eu falo sempre, comungar ayahuasca não é fácil, e servir ayahuasca é mais difícil ainda, porque existe muito pré-julgamento, né, conceitos aí, que as pessoas não se permitem a conhecer a medicina sagrada, mas ela se permite de uma forma ou de outra o julgamento, né? Então, é bem sério, como vocês estão aqui falando para todos. Eu sempre falo, se todas as pessoas se permitirem uma vez na vida a comungarem a medicina ayahuasca, eu acho que seria diferente, né? A consciência de cada um seria diferente, porque uma vez a mente expandida, nunca mais ela será igual. É isso. Muito obrigado, viu, Suzana? Eu que agradeço. Tem uma pergunta aqui do Thales. Em relação aos rituais, existem algumas reflexões? Como é conduzido o ritual? Certo, né? O nosso ritual, assim, ele tem uma duração de 4 horas, né? Atualmente. A gente serve 2 doses de ayahuasca, ele é feito em volta de uma fogueira, a gente tem toda uma métrica, né? Mulheres fazem separadas de homens, né? São 2 grupos, tem as mulheres, a minha equipe de mulheres cuidam das mulheres, a minha equipe dos homens cuidam dos homens. E o ritual, né? Essas 4 horas de ritual, ela é orientada por músicas, né? Através de equipamentos de som. Então é feita uma seleção musical, músicas espirituais das mais diferentes vertentes, né? Porque a gente se considera universalista. Cada ritual tem uma mensagem em particular, né? A base do nosso instituto, em termos de estudos espirituais, é de um livro chamado Um Curso em Milagres. É um livro cristão que trabalha muito muito parecido com o Vedanta Advaita, né? Buscando a não dualidade. Então, assim, a nossa orientação ela visa ir para esse objetivo. E todo ritual ele tem uma história, ele tem um começo, meio e fim, onde as músicas é que vão contando, né? Seria mais ou menos isso. Tá Sempre certo. seguindo como métrica os ensinos desse curso e tudo que surgiu ao redor desse curso em Milagres. O Thales também está perguntando se ele estava em dúvida com relação a se Sansara, acho que é a roda de Sansara, né? E cultuar a Mãe Terra é relacionado ao xamanismo. Sim, por isso que assim, né, esse xamanismo que a gente pratica, ele é universalista, né? Então termos como Sansara, Karma, que são coisas mais do Oriente, eles são contemplados, né? E aí assim,
a gente não ensina enquanto algo que a pessoa precisa acreditar ou não, né? Então, cada um vai no ritual por ser universalista. A gente recebe pessoas espíritas, evangélicas, católicas, ateus, inclusive. E então, assim, a gente não quer transmitir nenhuma verdade para ninguém, mas a gente acolhe, né? Eu, por exemplo, acredito na roda do Sansara, a gente acredita no karma, né? Mas isso é algo mais pessoal. E nos rituais não tem ninguém falando, né? Não tem essa prática de dizer como você deve fazer, não é, William? Não. Assim, a nossa fala é para orientar o que vai acontecer ali dentro, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que é seguro, o que não é, né? Fora isso, assim, o que vai trazer para a pessoa o conteúdo é a música, é a orientação musical, né? E aí, isso que eu falei, são músicas budistas, indianas, mantras, músicas nacionais, desde que tenham um conteúdo espiritual e faça sentido dentro da proposta de cada ritual, são elas que vão conduzir a experiência. E a experiência com a ayahuasca ela é extremamente individual, né? Então, uma pessoa pode estar tendo uma vivência incrível de um lado, e do lado dela, uma pessoa está passando um processo extremamente difícil, assim, né? E aí, assim, o contato com a natureza, que foi perguntado, acho que teve duas perguntas, assim, né? Eu acho que é uma consequência natural. A gente está bebendo uma bebida que ela é produzida com plantas da floresta, numa chácara, cheia de árvores ao redor, assim, naturalmente a gente se conecta com essas questões, assim, e passa a olhar de uma outra forma. Mas isso é muito individual também. Tem pessoas que não têm esse tipo de experiência, né? Sim, é verdade. O Marcelo Quinelato, ele está perguntando assim, William, normalmente o ser humano busca sentido para a vida e para a morte, principalmente. Como o xamanismo pode nos ajudar nessa busca? Como ele te ajuda a entender a morte? Esse é um grande processo, né? Assim, né? Tem um termo que é usado dentro do xamanismo que é a jornada xamânica, né? Que é um processo simbólico de morte e renascimento, né? Então, por exemplo, a prática de respiração, né? Que é circular, um dos termos usados também é renascimento, né? A gente está constantemente morrendo, na verdade, né? São hábitos, são pensamentos, são emoções, né? Que nascem dentro da gente e falecem constantemente, né? Eu entendo que ele está falando da morte física, né? Aí tem a questão que aí, assim, é muito pessoal também, né? Eu acredito que, assim, o tempo que a gente tem de vida é para se preparar para esse momento, que já é uma visão mais até budista, oriental disso, né? De conseguir passar pelo processo de morte com consciência, para daí, na minha concepção, não precisar reencarnar. Então, assim, que para mim, sim, seria o objetivo máximo não ter que voltar para esse plano, né, da matéria. E conseguir, dentro desse tempo que eu estou em corpo, levar isso para o maior número de gente possível, né? Sim. Mas, assim, é muito individual. Eu acredito que, assim, o contato que a gente tem com o xamanismo, com a ayahuasca, ele vai trazendo qualidade de vida a partir do processo de reflexão sobre si mesmo, das nossas questões, dos nossos defeitos, das nossas qualidades, dos nossos potenciais, do nosso propósito, né? Então, ele melhora a qualidade de vida. Ao mesmo tempo que a gente vai se apropriando do autoconhecimento sobre si mesmo, né? Então, uma das questões, por exemplo, do Curso em Milagres é a crença de que a gente não é o nosso corpo, né? Então, assim, o William, homem, brasileiro, que se identifica como heterossexual, é algo totalmente passageiro, né? Vai morrer, vai voltar para a Terra um dia, certamente, isso é uma certeza. Mas existe dentro de mim algo que está para além desse corpo, né? Pode chamar de alma, consciência, espírito. E aí, assim, é buscar cada vez mais, eu, William, enquanto pessoa, né? Que o Jiva, né? Dentro da linha oriental, tomar consciência desse ser divino que há em mim, para quando chegar o momento derradeiro, não estar identificado com o corpo, com questões sociais, familiares e tal, e fazer uma transição em paz. Assim, é isso que eu entendo. Sim. E uma outra questão é que no xamanismo não há incorporação, né? No caso, na linha do Flor de Lótus, acho que do Chama Violeta também, né? Isso. Assim, eu volto a falar, estou falando dentro do contexto da instituição a qual eu represento, né? Então, a gente não incentiva a prática de incorporação dentro do ritual, né? Ritual. A gente pede para a pessoa que tem a mediunidade forte, tem uma facilidade com esse tipo de experiência, para que não permita a manifestação. Então, dentro do meu sistema de crença pessoal, que daí já envolve o grupo, porque eles trabalham comigo, existe uma egrégora espiritual trabalhando naquele espaço, né?
está acontecendo no ritual, tem as pessoas no plano físico fazendo tudo, e no plano espiritual, seres trabalhando em prol da consciência, da saúde, da qualidade das pessoas. Esses espíritos que trabalham dentro dessa egrégora que a gente representa, eles não têm a questão da incorporação. Para fazer a comunicação, eles não precisam adentrar no corpo da pessoa. Quando acontece essa coisa, a pessoa está saindo do padrão, então ela está pegando alguma coisa que não pertence à egrégora. O que a gente fala? A gente tem um cruzeiro lá no nosso área espiritual, né, que a gente pede para a pessoa simplesmente pedir para o plano espiritual encaminhar esse espírito que está tentando incorporar para aquele cruzeiro onde ela vai receber a orientação adequada, né, e ser direcionada para onde for que ela for necessário. Isso é o nosso sistema de crença. Então, a gente fala para a pessoa, não incorpora. Aí assim, por que tem preconceito? Não, é porque lá não é um lugar de incorporação, né? É só a gente está ali perto do Motel Dinhos, né? Se a pessoa atravessar a pista, né? Tinha o centro ali, agora eles não estão fazendo por causa da pandemia. Mas tem um centro espírita, onde tem pessoas que têm conhecimento, treinamento para lidar com esses processos. A gente não. Exatamente. Não permite. E a gente pede encarecidamente para quem está nesse... Porque, assim, isso que você falou, trabalha a mediunidade, né? Então, quem tem uma faculdade pode ser difícil, mas que a pessoa respeite, porque não é um local de prática de incorporação. De incorporação, exatamente. Para muitos, como tem muitos espíritas aqui, ele falou o termo egrégora, é a mesma coisa do plano espiritual, né? Seria a equipe espiritual que trabalha nos institutos xamânicos ou qualquer outro templo religioso. Cada um tem a sua egrégora própria, né? A sua comunidade espiritual própria. Né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui do Adriano Palomino. Ele dá boa noite e ele pergunta: existe um trabalho com técnicas respiratórias junto com o Daime? Então, foi uma das questões, porque quando eu tive o conhecimento, né, e a oportunidade de praticar a respiração circular, depois eu acabei me formando, fiz todo o curso, né, uma das questões que me veio é, nossa, como deve ser, né, fazer a respiração circular, por exemplo, na força da ayahuasca. Mas aí, assim, ambas, elas tendem a levar para o mesmo lugar, que é um estado de consciência expandido. E aí, como eu, assim, dentro da minha reflexão, não tem sentido. Aquela ânsia por mais, né? De ficar mais forte, mais intenso, assim, porque assim, a prática de respiração circular por si só já é bem intensa. Em alguns momentos, no meu processo individual, ela foi mais intensa e mais profunda do que a maioria das experiências com ayahuasca. Então, assim, é bem delicado. O que já aconteceu, né? A gente oferecia, está no contexto da pandemia, mas os retiros espirituais, né? São pelo menos 4 dias que as pessoas ficam no nosso espaço, onde são oferecidas diversas práticas terapêuticas, práticas espirituais. Todos os dias se bebe ayahuasca, algumas vezes até mais de uma vez por dia, dependendo do tipo de prática que a gente vai fazer. Em alguns retiros, a gente entre, né, uma prática. Então, teve um ritual, sei lá, no sábado à noite. Aí, no domingo de manhã, a gente faz a respiração circular. E foi, assim, incrível. Mas, assim, não foi nada diferente do que se não fosse num outro contexto comum, com um grupo, na quarta-feira, assim. Então, eu não vejo, de verdade, eu não vejo necessidade em si. Técnica de respiração e ayahuasca. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não, eu pediria ao William para fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem. Eu agradeço. Todos nós nesse momento, né, de pandemia, de tanta coisa que a gente está vivenciando. Sim, agradeço a oportunidade de estar dialogando aqui, Alex, com vocês que se disponibilizaram a ouvir a gente, né? Assim, eu quero falar, como sempre falo para todos, eu não sou dono da verdade. Sou muito novo nesse caminho. Fiz um Instituto Flor de Lótus há 8 anos, eu bebo ayahuasca há 13, sim, mas me considero um neófito, estou aprendendo muito. O Instituto ele foi feito porque eu passei por um grande processo de transformação na minha vida, graças a Deus, e a partir desse processo de transformação nasceu em mim a necessidade de espalhar essa possibilidade para outras pessoas que, assim como eu, podem encontrar na ayahuasca uma ferramenta de transformação e de autoconhecimento, né? Então, assim, o objetivo do Flor de Lótus é simplesmente divulgar essa possibilidade, né? E o meu pessoal é manter o Instituto Flor de Lótus funcionando. Então, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o xamanismo, sobre a ayahuasca, assim,
renunciei muita coisa da minha vida para poder fazer o que eu faço. Não me arrependo nem um pouco. Na verdade, eu me sinto muito abençoado por isso. Muito obrigado, William. Muito obrigado a todos os amigos do Instituto Flor de Lótus que estão aqui presentes, o Renan, que acabou de entrar também. Agradecer a presença da Suzana, do Instituto Chama Azul, Chama Violeta. E, gente, essa é a oportunidade da gente conhecer, né? Conhecer o diferente. E a gente percebe nas palavras e nas vibrações que levam o mesmo caminho que a gente busca, né? O mesmo caminho. Ou o mesmo caminho não, o mesmo objetivo. Apenas caminhos diferentes. Né? E cada um se identifica com os elementos, com os símbolos, né? Com as ideias, mas todos nós, no fundo, somos irmãos. Né? Irmãos que trilham caminhos particulares, mas que objetivam um fim maior, que é a fraternidade universal. Né? E esse é o grande sonho de todos nós. E estamos construindo essa fraternidade universal. E com certeza, no futuro breve que se inicia, e no futuro distante também, esse grande ideal, né, da união dos povos, da prevalência do bem sobre a terra, dos valores éticos, dos valores que constroem, dos valores que somam, que não dividem, né? Essa grande dificuldade que a gente tem no campo filosófico, no campo religioso, de perceber o outro que pensa diferente, que trilha caminho diferente, né? Eu acho que essa proposta ela vai ganhar força cada vez mais no futuro. Mas esse futuro começa agora. E essa oportunidade desse diálogo é para a gente conhecer o diferente e perceber que objetivamos a mesma coisa. Né? Muito obrigado a todos. E que no próximo mês, eu não sei quem vai ser o próximo convidado, o terceiro diálogo, né? Mas temos Umbanda, temos outras vertentes também, que serão convidadas, católicos, protestantes, né? Todos para a gente ter essa oportunidade de conhecer de maneira mais próxima, como irmãos que somos. Que a grande força maior, que o grande Criador, que o grande Espírito, como eu iniciei na linguagem do xamanismo, possa nos abençoar sempre. Né? Uma boa noite. E se a Márcia quiser falar alguma coisa também, a Márcia é uma grande colaboradora e participante também desses grupos. Uma boa Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Obrigado, hein? Boa noite, obrigada. Boa noite, turma. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Boa noite, gratidão.
Boa noite, gratidão. Tchau.